eu queria compartilhar com vocês agora, né? Um texto bíblico conhecidíssimo da praia. O Salmo de número 100, livro dos Salmos, e o Salmo de número 100. Para a gente é um texto pequeno, mas para a gente falar, nós temos falado sobre esses princípios de discipulado cristão. Eu sempre estou tentando lembrar você que a gente já falou sobre a Bíblia, sobre oração, não é? A gente falou sobre verdades fundamentais, e nós estamos falando agora sobre disciplinas espirituais. Falamos da questão de leitura da Bíblia como disciplina, de oração como disciplina, e agora eu queria que nós falássemos sobre adoração. E esse assunto é o assunto que nós precisamos meio que dia a dia tá conversando sobre ele, né? Adoração. Eu queria... Opa, irmã, eu vi um comentário aqui da irmã Lenilza dizendo que parou. Bom, aqui tá rolando direitinho aí, né? Tá, então assim, se der certo, é Salmo de número 100, e aí se Jonathan já projetou, já tá na agulha, pode projetar. Isso. NVT, ótimo. Vamos ler, deixa eu ler com vocês aqui, olha. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome. Acho que conclui aqui o Salmo 100, com verso 5, dizendo: Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Pronto. Gente, o Salmo 100, ele é um convite à adoração. Um convite para que possamos entender melhor o conceito bíblico de adoração. E aí eu fico sempre pensando, vou falar do domingo, né? Eu sei que a gente está na quarta-feira, mas normalmente, ou pelo menos historicamente, tem a ideia de que nós íamos sempre à igreja aos domingos. Isso. Então, o que é que você espera encontrar na igreja, né? Quando eu digo na igreja, no templo, quando você vai no domingo lá, não é? Às vezes a gente vai esperando algo vir de quem vai pregar, de quem vai cantar, a gente está sempre esperando algo. Mas o que é que eu entendo, né? Quando eu vou me reunir com a comunidade cristã, com o povo de Deus, o que é que eu posso oferecer ao Senhor? Tem uma história interessante e real de uma pessoa que ministra o louvor, assim, semelhante aos meninos, né? Caleb, a Rodrigo, que faz isso. E ele foi convidado para estar ministrando e durante algum tempo em uma igreja muito tradicional, daquela que nem palma bate. E teve uma hora que eles estavam cantando aquela canção maravilhosa, Tu és fiel, Senhor, né? E quando eles estavam cantando, o ministro de louvor parou ali a canção e se voltou para a congregação muito tradicional, e isso nunca tinha acontecido, e disse: vocês perceberam o que a gente está cantando? Vocês acreditam no que vocês estão cantando? Vocês vivem o que vocês estão cantando? E é claro que, direcionado pelo Espírito de Deus, houve um momento de quebrantamento para que eles entendessem que a adoração ela tem um exercício prático, ela vem da praticidade. A adoração, ela é a praticidade do conhecimento que nós temos sobre Deus. A gente está falando sobre disciplinas espirituais. Nós já entendemos que leitura da Bíblia e oração é uma disciplina e que não é fácil. E aí, às vezes, a gente acha, pô, mas a adoração é tranquilo. E, na verdade, a adoração também é uma disciplina. E a adoração também é uma disciplina de consciente, não é uma coisa irracional, não. E aí essas verdades que o Salmo 100, além de muitos outros textos na Bíblia, vão nos ensinar sobre a adoração, que a adoração é uma disciplina, e é uma disciplina que precisa, não é? Então, de continuidade. A gente
pode até saber o que fazer, mas não está fazendo, então vai precisar continuar e insistir adorando a Deus de maneira correta. Então deixa eu extrair algumas verdades. A gente leu, é um texto pequeno, né, o Salmo 100, e eu queria compartilhar com vocês algumas verdades que dá para a gente aprender. Então, o resumo do Salmo 100, como eu falei, ele é o convite à adoração. Agora, o que é que a gente aprende com o Salmo 100, o Salmo de número 100? O que é que a gente aprende sobre esse assunto, a adoração? Primeiro, é que nossas emoções devem ser dedicadas em adoração ao Senhor. Eita, já faz alguns anos já, eu era um seminarista daqui do Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro e muito empolgado nas questões de estudo da teologia, e a gente estava uma vez refletindo na minha igreja sobre, ali, né, a jovem ali refletindo e falando tantos aspectos teóricos sobre a adoração, o que pode, o que não pode, e que, claro, tinha sua fundamentação. E uma pessoa me fez uma pergunta que eu reflito até hoje. Eu queria saber, a pessoa disse assim, e as emoções, né? E as emoções, elas contam, né? E eles, rapaz, eu fiquei, desconta, conta. E depois fui tentar fundamentar isso, né, biblicamente. As nossas emoções, elas devem ser dedicadas também ao Senhor. E as nossas emoções é bem interessante, porque elas são nossas emoções, né? Tem pessoas que assim, choram facilmente quando vem algo, e com algumas situações, não é? Tem pessoas que veem outras situações e se mantêm mais firmes. Esses dias uma pessoa compartilhou comigo uma experiência que passou de uma situação que já estava passando na vida e que começou a escrever essa situação e levantou o caderno e apresentou diante de Deus. E depois, numa ministração que ela estava recebendo, alguém falou isso, né, de que aquilo que você está apresentando diante de Deus, na oração, o Senhor ministrou ao coração dela e disse que chorou muito. Eu disse, olha, já vi situação do mesmo jeito, onde a pessoa, tipo assim, não expressou a emoção dessa forma, de choro, se sentiu outro tipo de emoção. A verdade é que nossas emoções devem ser dedicadas em adoração ao Senhor. Sorrir, chorar, essa alegria, né, que a gente sente, às vezes, de algumas coisas. As nossas emoções fazem parte da nossa vida, né? Na verdade, nós precisamos viver algumas emoções, não é? As emoções além da música do Roberto Carlos. Mas é isso mesmo, né? Se chorar ou se sorrir. Essas emoções que sentimos, nós devemos dedicar elas ao Senhor, porque as emoções fazem parte da nossa vida. Eu vejo Davi escreveu talvez a maioria dos salmos, emotivo de várias formas, não é? Chorou já amargamente, chorou perdas, né, dos seus filhos, se alegrou de forma que saiu dançando. As emoções daquele momento ele dedicou ao Senhor. Então eu queria que a gente entendesse isso, que nossas emoções devem ser dedicadas à adoração ao Senhor. Mas não só isso. Tem uma outra verdade que a gente aprende, é que nós não podemos forçar as emoções. Gente, quer ver uma coisa que é ruim? Quer ver uma coisa que a gente fica meio assim quando a gente vê uma pessoa fazendo? É quando alguém meio que está forçando um choro, forçando um sorriso, só para chamar a atenção, ou agradar, ou desagradar. Forçar as emoções ou fingir as emoções para fazer algo é ruim. E a gente, principalmente, não consegue enganar a Deus. Nós não precisamos chorar se a gente não está com vontade de chorar. Nós não precisamos. O que eu quero falar é que ninguém pode forçar as emoções. E eu digo isso, sabe por quê? Porque tem, às vezes, o pessoal força a barra e dizendo, olha, você se emocione, chore, meio que entende que precisa usar meios evangélicos, linguagens, expressões
para que as pessoas sintam-se emocionadas, chorem, porque a pessoa acha que se pregou e alguém chorou, é porque Deus está fazendo. Uma vez um colega meu disse, rapaz, eu me senti tão incomodado no culto, por quê? Porque, assim, estava um momento bom de canções e de louvor, e tinha um grupo que se emocionou, assim, chorou, tinha outro grupo que estava tranquilo, e ele disse, a pessoa que estava lá na frente, que tinha terminado de pregar, disse, olha, a gente só vai sair daqui nessa noite quando Deus tocar em todo mundo. E ele disse assim para mim, estou dizendo para vocês, rapaz, eu já tinha sido extremamente tocado por Deus, Deus tinha ministrado muito ao meu coração, mas eu estava de boa na minha, sentado lá no meu canto, e não estava fazendo tantas coisas que chamavam a atenção. E aí, isso é onde muitos erram, porque entendem que a adoração, ela é expressa talvez com emoções que são forçadas, e não é assim. Deus respeita as emoções que a gente está sentindo. Tem pessoas que choram facilmente, como eu falei, tem pessoas que ficam mais quietinhas no seu canto, não é? Eu brinco até hoje com um amigo querido, né, que passou uma situação difícil agora com a perda da sua mãe, que há alguns anos ele foi muito usado por Deus para a minha vida, quando eu estava para mudar de cidade, não é? E ele veio, poxa vida, né? Eu brinco, é todo pentecostal, falou um monte de coisa para mim, e eu fiquei na minha lá, ouvindo, recebendo, acreditando, mas na minha. Não sou disso, não bati pé, não fiz nada, só recebi na minha e agradeci a ele depois. E o pessoal, poxa vida, naquele negócio todinho, bicho, tu ficou quieto. Eu disse, rapaz, é uma forma de expressar e não quer dizer que eu não acredite nisso. Então, assim, nós não podemos forçar as nossas emoções para achar que estamos adorando mais a Deus. A gente diz, se a pessoa chorar, parece que tem uma espiritualidade maior do que o que não chorar. Não é assim. As emoções que estamos sentindo, nós devemos dedicar a Deus, mas não podemos de forma alguma forçar as nossas emoções, tá bom? Se houver uma outra verdade aqui que a gente pode entender sobre a adoração, é que nós devemos adorar a Deus independente também das emoções que nós estamos sentindo no momento. E eu falo das emoções que às vezes são ruins, não é? Nós temos que expressar adoração a Deus, mesmo quando nós estamos tristes, por exemplo. Nós precisamos lembrar de expressar adoração a Deus quando nós estamos demasiadamente alegres, às vezes com questões que acontecem na nossa vida. Eu sei que a gente tem muita expressão, poxa, agradeço a Deus, mas às vezes falta a adoração. Eu entendo que Deus é Deus presente em todas as coisas e se alegra conosco. E entender isso é o mais importante para adorar a Deus. Então, assim, o pessoal pergunta, poxa, Deus está comigo quando eu estou assistindo um jogo de futebol do meu time, que eu me alegro ali, que eu expresso, né, uma emoção. Eu gosto até de fazer esse retrato, né? Um grupo de torcedores, quando o time faz o gol, alguns explodem, pulam, outros fazem só assim, outros levantam a mão, tem formas diferentes de se expressar. Então, assim, eu preciso entender de que, independente da emoção que eu esteja sentindo, por causa do momento que eu estou passando, seja de extrema alegria, seja de profunda tristeza, eu preciso lembrar quem é Deus. E no momento de profunda alegria ou de extrema tristeza, lembrando quem é Deus, no meio daquela emoção, eu preciso lembrar que adorar é minha prioridade, é o meu prazer, e eu preciso expressar, né, porque a adoração também envolve expressões de gratidão e louvor a Deus, independente de como a gente esteja. O coração está mal, está dilacerado, a cabeça não está boa. O Senhor é maravilhoso, o Senhor está no trono, o Senhor continua agindo na minha vida. Às vezes, o coração nem está com vontade de dizer aquilo, mas a mente, a razão, ela vai fazer com que a gente lembre de quem é Deus, o que Ele está fazendo, e a gente expresse, então, adoração ao nome do Senhor. Então, a gente aprende que nós devemos adorar a Deus independente das emoções que estamos sentindo no momento. E aí, vem uma outra verdade que já pincelei aqui, é que o nosso conhecimento sobre Deus, ele direciona a nossa adoração. Gente, tem muita gente que depende de líderes religiosos para adorar a Deus, sabia?
A gente vê isso com os teleevangelistas, não é? Tem pessoas que entendem que precisam assistir, por exemplo, o pastor que está passando na televisão, que pega o lencinho e passa no suor dele, e querem que essas pessoas direcionem a adoração a Deus, mas não é assim. Nós precisamos entender nas Escrituras que o que a gente vem conhecendo sobre quem é Deus, o que Deus fez na nossa vida, aquele Deus que é apresentado nas Escrituras, ele vai direcionar a nossa adoração. Ele vai facilitar, inclusive, dar o direcionamento das nossas orações. Eu tenho aprendido, por exemplo, uma forma de orar começar falando quem é Deus. Deus, o Senhor, é bom, é maravilhoso, o Senhor criou os céus e a terra, lembrando do que Deus fez, lembrando do que Deus pode fazer. O conhecimento que temos sobre Deus direciona uma adoração correta. Quanto mais você conhece o Deus que está descrito na Bíblia, melhor você vai adorá-lo, porque você vai adorá-lo de maneira correta. Quando eu digo de maneira correta, é isso mesmo. Não vai dizer aquilo que Deus não vai fazer, né? E, enfim, não vai inventar mais além do que a Bíblia diz. Conhecer a Deus direciona corretamente a nossa oração, a nossa adoração. Sabe por quê? Porque às vezes as nossas emoções nos enganam. As nossas emoções nos enganam. Às vezes a gente não tem vontade nenhuma, como eu disse, de fazer algo, a gente perde a vontade. Deixa eu dizer uma realidade mesmo, às vezes a gente perde a vontade de viver. Mas aí a gente lembra que a gente conhece a Deus, e mesmo com o coração ruim, sem vontade de fazer nada, sem vontade até de viver, nós conseguimos lembrar de quem é Deus e dizer: Deus, tu estás assentado num alto e sublime trono, o meu coração não está bem, mas o Senhor conhece todas as coisas, e eu quero adorar o Senhor pelo que o Senhor é. E aí pedir a Deus que alivie, que traga consolo, que traga paz para o coração, pode pedir, mas podemos e devemos adorar a Deus, mesmo quando o nosso coração não quer fazer isso, mesmo quando a gente não está legal para fazer isso, tá bom? Mas a gente faz isso quando a gente conhece Deus. Para concluir, eu quero falar sobre adoração e dizer de que a adoração requer prática constante e reavivamento. Escuta isso aqui, prática constante e reavivamento da verdade que nós já conhecemos. Sabe o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é lembrar constantemente quem é o Deus que nós servimos. E aí isso se funde com o que eu falei agora, não é? Quando a gente conhece a Deus, mesmo que o nosso coração e as nossas emoções queiram nos levar para um caminho distante, a gente vai saber quem é Deus. Só que isso é uma prática constante. Porque às vezes a gente não está só um momento ruim, a gente está dias ruins, a gente está numa fase totalmente ruim da vida. Mas a gente lembra quem é Deus. Mas a gente lembra do que Deus pode fazer. E a gente confia no Senhor. E a gente entrega a nossa vida ao Senhor. E a gente sabe de que Ele está cuidando de todas as coisas. Por mais difíceis que estejam, Ele está cuidando. E aí a gente, olha, insiste em adorá-lo. Insiste em adorá-lo. Quando está tudo meio contrário, a gente precisa manter a disciplina. E essa é a temática que temos conversado, né? Disciplinas espirituais. A gente mantém a disciplina de adoração. Adorar a Deus é uma disciplina constante, independente das nossas emoções. Ao mesmo tempo, usamos as nossas emoções e dedicamos elas ao Senhor. Como é que estão as suas emoções nesse momento da vida, não é? Tenho conversado com as pessoas e visto tantas situações difíceis. Cada pessoa que eu converso tem apresentado as perdas que tiveram, o momento que está, e com algumas pessoas eu de repente também compartilho um pouco de como está o coração, como está o meu coração, os meus anseios, as minhas dúvidas, mas com todas as pessoas que têm a oportunidade de falar, eu digo: olha,
precisa lembrar quem é Deus. Precisa lembrar do Deus que nós servimos. E quando a gente lembra de quem é o Deus que servimos, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, independente de como a gente esteja, nós vamos nos voltar e manter uma disciplina de adoração. Nosso Deus é grande, é poderoso, e de nós podemos adorá-lo, né? Esse negócio das emoções, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. Nesse último domingo, eu estive pregando em uma igreja do Betel brasileiro, de um pastor que é amigo meu, colega de seminário, e a igreja que ele pastoreia está completando 40 anos. É uma igreja já, né, com uma vida, né? E nesses 40 anos, é interessante, o louvor está sendo um louvor bem retrô. Então eles começaram a cantar, aqueles mais antigos vão lembrar aí, né? Eles começaram a cantar A Alegria Está no Coração, de quem já conhece a Jesus, né? Você lembra? Eles cantaram aquela canção A Terra Vai Um Dia Contemplar, né? Aquele que um dia virá. Eles cantaram assim, essas canções antigas que faz parte muito da história de muita gente, faz parte naturalmente da história daquela igreja por 40 anos. Gente, eu particularmente, o Senhor, sei lá, eu não me contive, eu realmente me emocionei bastante assim, né? Chorei ouvindo aquelas canções tão animadinhas, né? Trazendo uma coisa assim, eu disse, rapaz, isso aqui tem uma história, não é? E depois elogiei os irmãos e disse que eles não estavam idolatrando a história, mas estavam cantando a história que o Senhor estava fazendo, né, no meio daquela igreja em 40 anos, não é? E assim, foi bem marcante isso mesmo. E aí sim, eu digo, não foi aquela emoção eu dediquei um pouquinho ao Senhor. Com a emoção ou sem a emoção, as canções eram canções de adoração. Até brinquei que realmente a canção mais nova que eles cantaram lá tinha 23 anos a composição. As outras eram canções de 40, de 50 anos, não é? E Deus usa essas coisas. Então, nós podemos dedicar nossas emoções para adoração ao Senhor.